hoje no programa Vitrine nós vamos com música, nada melhor que música, né, gente? Ainda mais nessa época de pandemia, nessa época difícil, como a música nos fez companhia. E nada melhor do que trazer para vocês aqui um grande músico, um grande artista, que vai contar aqui muitas peripécias. A gente já está combinando aqui, ó, visitas intermináveis ao programa, porque tem muita história boa para contar. Wilson Nunes, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você pelo convite, né? Adorando, né? Estou há pouco tempo morando aqui em Teresópolis e essa é a primeira vez que eu venho aqui na TV Teresópolis. E muito obrigado pelo convite, né? Que bom que eu posso estar aqui com você conversando. Eu tenho admirado muito o seu trabalho à distância, vendo as coisas que você tem feito. Muito bom, parabéns. E o Wilson Nunes já, olha, tocou com muita gente. Wilson, conta, vamos começar, né, por partes. Por que escolher Teresópolis? Isso é um sonho antigo, né, meu e da família, né, da gente, há muito tempo atrás, eu sempre morei no Rio, né, tijucano, né, quer dizer, habituado com a muvuca, né, morador na Praça Sans Penha, aquela coisa, né, quer dizer, eu falo assim, a gente mora dentro de um shopping center, né, que está sempre 10 horas da noite, está uma confusão danada ainda, né, a gente não tem sossego. Durante 20 anos fui morar na Ilha do Governador, já buscando alguma paz, né? E encontrei, na realidade, né? Porque eu gostava assim, eu morava num cantinho lá, quem não conhece a Ilha do Governador, tem uns recantos assim, que quase não tem movimento nenhum, umas ruas arborizadas. Ali tem a coisa por ter o aeroporto, né? O gabarito de 3 andares você não pode fazer. Então tem muito menos gente morando na Ilha do Governador do que em qualquer outro lugar daquele tamanho, né? Então, por causa disso, não tem muito prédio, os prédios como tem, são um prédio de 3 andares, poucos apartamentos. E o pessoal obedece né? direitinho, né? Não tem como, é inegociável. Não tem, nossa, que coisa não tem boa, prédio né? mais de 3 andares, não. Aqui em Teresópolis eu lembro que quando eu era mais nova tinha uma lei parecida com essa, ali por volta no entorno da igreja. Não sei se caiu a lei, mas eu sei que já tem prédios maiores por ali. Porque a questão é um controle que a própria aeronáutica, né, que faz, né? Porque você, para conseguir o ABITS, né, você tem que... Muito embora, eu acho meio estranho uma situação, porque é 3 andares, mas não importa de onde está começando. Então você pode construir em cima de um morro 3 andares e não pode construir 5 embaixo. Não sei muito bem que critério é esse. Mas, claro que se a gente for pensar em termos de avião, que está em cima do morro 3 andares lá, você está muito mais alto que em 5 ou 6 andares aqui embaixo. Mas de qualquer forma, funciona. Mas, voltando a Teresópolis, eu sempre gostei muito, né? A Teresópolis, Petrópolis, sempre passar férias, né? Essa região serrana, né? Eu não gosto muito de calor, não. E no Rio, né? Não precisa nem dizer. Então, eu sempre vinha para cá. Uns anos atrás, a gente comprou uma casa lá na Posse, né? Na região mais rural aqui, não foi atingida pela enchente, não. E a gente vinha sempre fim de semana, férias, passando, eu adorando, né? Esse sonho, né? Um dia a gente vai vir para cá definitivamente. Né? Meu filho mais velho está lá morando nessa casa e a gente mais recentemente resolveu comprar uma casa aqui e sair mesmo. Né? E coincidiu com essa coisa da pandemia. A gente veio exatamente há um ano atrás, no começo dessa pandemia, quer dizer, eu pretendia, né, conhecer melhor a cidade. Né? Nem deu tempo, né? Não deu tempo, quer dizer, tempo tive. Só não podia sair, né? Muito bem. Um ano ali, né, olhando, né, pela internet, as coisas. Fique né? em casa. Tive ótimas oportunidades já, conheci muita gente bacana, inclusive essa aqui que está aqui, que é uma pessoa maravilhosa, sem dúvida. E apesar dos pesares, estou fazendo muita coisa e estou otimista, gostando. Eu adoro Teresópolis, quero ficar aqui. E na música, né, tem muita história para contar. Mas já que aqui o tempo é pequeno, a gente já vai pular para a parte da música em plena pandemia. Lives, como é que surgiu essa ideia de fazer lives? Eu tenho acompanhado, então ele faz... ele pega as histórias de cada músico e faz uma... Então... Nossa, é maravilhoso. Vale a pena assistir. Conta um pouquinho pra gente. Eu comecei assim, parado em casa, assim, o que eu vou fazer? Né? Aí eu tive a ideia, um dia eu vou gravar uma música aqui de Tom Jobim, né? Aí peguei meu filho assim, pega um celular, bota aí, eu peguei um violão, cantei uma música de Tom Jobim, aí postei, né? E foi uma resposta boa, né? Que negócio, pô, legal, eu vou fazer outra amanhã, né? Aí postei também outra música de Tom Jobim, fui fazendo, né? Vou fazer uma semana. Aí tava bom, né? Aí eu fiz um mês.
Aí virou um projeto todo de uma canção, né? Onde eu fiz mais de 100 vídeos desses diários, né? Para Tom Jobim, depois foi para Milton Nascimento, depois para Djavan, depois ao samba carioca, né? Eu fiz para Cartola, Nelson Cavaquinho, e você vai contando a história deles também. Não, nesses aí não. Nesse primeiro momento era só um videozinho com a música mesmo, né? E aí comecei também junto, né? Gestar a ideia de fazer umas coisas assim, né? Aí pintou o negócio do edital, né? E ali eu acho que o primeiro start que teve ali foi o edital, onde eu fiz lá A Voz do Brasil, que é um Você projeto que eu participou tinha do feito. edital do Estado ou da Prefeitura? Não, do Estado, né? O do Estado? Do Estado, aquele primeiro, né? Lá do Estado. E... O Cultura Presente nas Redes. Isso, exatamente. Nós, então, a gente estava juntos lá, lembro de falar com você e tudo. Então, e ali eu fiz A Voz do Brasil, que foram 3 vídeos, né, que eu fiz mais ou menos 1 hora cada um, contando a história do Brasil, da história da música brasileira no século XX, as músicas significativas e o que era o momento, né, social, histórico daquele momento em que aquelas músicas aconteceram, o que estava na cabeça dos compositores. Isso foi dando ideias, né? Aquilo ficou bacana, ficou bonitinho, eu gostei. Aí foi dando ideia de fazer outras coisas. Fui fazendo um monte de lives. Aí fiz as festivais de música, 3 lives para os festivais de música, fiz 3 lives, fiz 2 para o Clube da Esquina, um sobre o disco Clube da Esquina e depois um segundo sobre as consequências do Clube da Esquina, né? Beto Guedes, e Flávio Venturini, e Loborges, né, que já estava lá no primeiro, e as coisas até mais recentes, Skank, Nando Reis, né, que são fez uma trajetória assim, né? Com certeza são filhotes daquela semente plantada lá do Clube da Esquina, lá em Belo Horizonte. Aí resolvi fazer Beatles, né? Aí Beatles, fazer... Aí o pessoal foi o delírio, né? Beatles, eu falei, vou fazer uma... Aí fechei um repertório, olhei assim, acho que dá para fazer umas 3. Fiz 7, né? Aí uns 5 assim, varrendo todos os discos dos Beatles e depois mais 2 só sobre o pós-Beatles, né? Fiz uma de George Harrison e John Lennon e a última sobre Paul McCartney e Ringo, né? E fui fazendo, fiz ao centenário de Elisete Cardoso, né? Fiz uma só sobre Tom Jobim. E agora, mais recentemente, estou fazendo essa que você está falando, que é o Eles, Elas e Eu, onde eu estou contando exatamente a respeito desses artistas todos com que eu trabalhei, né? Cantando músicas, né? Que eu os acompanhei. E você recebe convidados também. Eu vi você em outras lives. Como é que foi isso? Eu na realidade eu fui convidado. São coisas que eu fiz. Tenho recebido alguns convites, sim. Tenho feito uma live toda sexta-feira, por exemplo, na Twitch da minha nora, essa que mora lá na Posse, com meu filho mais velho, né? Que é a Esculpida em Carrara, no Twitch dela. E toda sexta-feira à noite a gente passa assim, a gente vara a madrugada com um tema qualquer. Pode ser qualquer coisa. As pirâmides do Egito. Muito legal. A gente conversa e vai indo e interage. Já é um público assim de já tem um anos. Público cativo, né? Ela tem, porque ela é youtuber, ela trabalha, ela joga, tudo. Então já tem um público ali e é da faixa assim de 25 anos no máximo, né? Então é muito interessante, né? Essa troca, essa conversa. Ela é uma jovem também, de 20 e poucos anos e eu ali, quer dizer, o cenário, quando as pessoas olham, falam, ué, o que houve hoje com ela, né? Porque as pessoas estão acostumadas com ela ali jogando e falando, o que ela está fazendo com aquele cara ali, né? Quer dizer, quem é? É seu pai? Por que ele está aí? Aí a gente começa a conversar. Mas sai de tudo ali, é muito bom, é muito divertido, eu tenho curtido muito fazer. E algumas coisas assim, de pessoas que vieram me convidando, né? Na segunda-feira agora eu fiz para o Centro de Cultura Marcelo Sampaio, uma casa de cultura lá em Campos, né? Já tinha feito uma outra coisa. E a gente... E tem sido bom. Vai rolando, tem sido bom, rolando. Tem sido bom ter sido convidado. E eu estou curtindo muito essa coisa, porque é um momento novo de carreira para mim, na medida que é um protagonismo assim, que na realidade eu nunca exerci. Isso é uma coisa interessante, né? Que eu sempre fui o arranjador, o produtor, aquele, né, que armava um esquema bacana para alguém fazer alguma coisa, né? E vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, deixar você curioso aí. Pois não. Porque na volta ele vai contar sobre essa carreira, né? Antes das lives. Como é que era o Wilson Nunes? Sim. Então, aguarde aí, a gente espera você.
bem-vindos de volta. Passou rapidinho aqui a nossa entrevista, aqui um bate-papo com o músico Wilson Nunes. Muitas novidades para você. Primeiro eu quero agradecer a todos que estão acompanhando o nosso programa. Fala lá nas redes sociais se vocês estão gostando, quem vocês querem que a gente traga aqui. É música, é arte, é saúde, é educação, enfim. Esse programa é para você que está aí curtindo a sua hora de almoço, essa tardezinha aí gostosa, na hora do papá. Por que não, né, assistir notícias boas, coisas boas? Então, Vitrine é isso, é um novo olhar sobre Teresópolis, sobre o mundo, trazendo coisas boas para você. E hoje, esta coisa maravilhosa que é um papo sobre música com Wilson Nunes. E a gente deu uma paradinha naquela hora falando sobre a carreira das lives. E Sim. Antes das lives, quem foi, quem era, quem é Wilson Nunes? Pois é, eu tive uma trajetória curiosa, né, em relação à música, né? Eu sempre só fiz música a vida inteira, né? Desde 6, 7 anos de idade, né, ganhei um piano do meu pai, comecei a estudar piano e adorava aquilo ali. Aqueles pianos mesmo, clássicos? Sim, claro, que ainda existe até hoje, né? Ainda existe até hoje, tá aqui ele, né? Então, piano, velho e bom piano tá lá comigo ainda até hoje. E aí comecei, mas engraçado, eu nunca tive assim a ideia clara de que eu seria um profissional de música, né? Então, eu acho que eu, de alguma maneira, eu tentei burlar isso aí, tentei, né, sair fora desse esquema, né? Fui fazer comunicação, fazer propaganda e marketing na Gama Filho, né? Me formei em propaganda e marketing na Gama Filho, mas quando eu estava lá no último ano, tinha que fazer um estágio, né? E aí um professor que eu tinha, que é músico também, que é o Marcelo Silva, um grande cara que eu vinha a reconectar com ele agora, na pandemia, né? Tinha 40 anos que eu não sabia, que eu não via Marcelo, e a internet permite essas coisas, né? Uma coisa fabulosa, né? Descobri de novo, nós nos descobrimos de novo, conversamos, foi muito legal. Bom, esse reencontro, Sim, né? Maravilhoso. É uma figura muito bacana, foi muito importante na minha carreira, pelo que eu vou citar agora. Ele chegou para mim e sabia que eu era músico, né? Viu lá aos sábados, lá com violãozinho tocando coisa, tá? Ele falou: você precisa fazer um estágio para fechar o teu esquema aqui. Né? Como é que você não gostaria de repente de ir para uma agência de jingle, não, um estúdio de jingle, uma coisa assim, juntar o que você está aprendendo aqui com o seu lado musical? Eu falei: pode ser, né? Não, então eu vou te indicar aqui. E me deu, né? A minha indicação foi, ele me botou no melhor estúdio de jingle que tinha na época. Olha! Né? Que era Aquários. Que quem dirigia era o Tibério Gaspar, né, grande compositor, né, autor de Samarino, Teletempo, tantas coisas fabulosas que ele fez, BR3, muito sucesso, que era um camarada interessantíssimo, e o Aécio Flávio, um grande maestro, um grande músico, era maestro da Globo, que faleceu infelizmente agora na pandemia. Eles eram os dois que estavam à frente lá. E eu fui lá fazer um estágio de 2 meses, né, conversando lá, batendo papo. E o Aécio, muito generosamente, começa a me colocar, né, me dar umas tarefas, né, faz isso aqui, faz ali. Aí eu começando a tocar e toquei, comecei a criar também alguma coisa, né. Quando terminou o meu estágio, o Tibério me chamou e falou: ô Wilson, vem cá, o maestro aí falou o seguinte: contrata o menino que ele é bom. E aí eu comecei. Só que o seguinte... Qual é o truque da história? Naquela época, hoje em dia a gente faz jingle, né, estuda, é muita coisa eletrônica, né, muita coisa de computador, teclados e coisa e tal. Naquela época, não. Computador praticamente não existia, essa coisa não funcionava como funciona hoje em dia. E instrumentos eletrônicos era um negócio para fazer só fazer uns efeitinhos assim, né, aqueles mini-mug, aquelas coisas. Ou seja, para o melhor estúdio do Rio de Janeiro tinha que ter músicos para trabalhar. E os músicos que estavam lá eram músicos do top, né, do Rio de Janeiro. Então você tinha lá o baterista do Djavan, o baixista do Emílio Santiago, o guitarrista do Ivan Lins, aquelas coisas assim. Foi aonde eu fui parar, né? O que acontece? Esse pessoal também me adotou e eu fui entrando na música. Então eu tentei sair da música, né, para publicidade, e a publicidade me jogou de volta. Não tem, é destino. Lá. E para o pessoal assistir o Wilson Nunes hoje? Canal no YouTube, então, passa aí pro pessoal já de uma vez. E já tem, como é que é? Calendário de apresentações, né, que você estava falando hoje. Tem live, né? Tem. Pois é,
Pois é, eu estou onde você pode encontrar qualquer coisa dessa que eu fiz aí durante esse período todo da pandemia, é no meu Facebook, na minha página de Facebook, que é o @WilsonJNunes, né? @WilsonJNunes, você entra lá que tá. Essa live de hoje é por lá, é por onde eu costumo transmitir. Também Você está posto em fazendo outros sempre lugares. no Facebook, não está fazendo a live no YouTube, não? Não, eu estou fazendo Tudo direto no Face. É, estou fazendo direto no Face. Eu posto algumas coisas também no Instagram, algumas coisas em YouTube, assim, mas eu comecei com fazer pelo Face e estou continuando pelo Face. Então, mas inclusive a pessoa nem precisa ter Facebook para acessar. Se você clicar no link, você entra, né? Quer dizer, muito legal. Não tem esse problema. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho Facebook. Não, se você clicar no link lá, vai abrir. Já vai. É. E fica sempre tudo postado, para quem não Quem puder assistir ao vivo, pode você pode a qualquer momento. Então tá lá. tudo isso que eu falei aí de Beatles, de Tom Jobim, de Elisete Cardoso, né? Tá tudo lá nessa página lá. Inclusive essas lives, né, que eu tenho feito, né, que tem dado um resultado bacana e eu tenho curtido muito fazer, né. É muito emocionante às vezes, né, você voltar. Hoje, por exemplo, eu vou voltar com coisas que eu fiz há 40 anos atrás, né? Tô entrando trazendo... São lives onde eu trago artistas famosos, né? Hoje nós vamos ter lá Beth Carvalho, vamos ter Joana, vamos ter, né? E outras pessoas que as pessoas não conhecem, mas que são maravilhosas, como Piri Reis, né? Que é um cara que toca com o Egberto Gismonti. Né? Tem Biafra, tem Dalton, eu trabalhei com um monte de gente assim, muito diferente, né? Então é um leque muito aberto. Tá tudo lá. Muito legal. E para você que está assistindo a gente, ficou curioso de saber mais um pouquinho, esse mês de março, foi aniversário da cidade do Rio de Janeiro. 456 anos, olha só. E para não passar em branco, a gente vai deixar aqui para vocês um clipe maravilhoso feito pelo nosso querido Wilson Nunes de presente para a cidade e para vocês que estão assistindo aqui o nosso programa Vitrine. A gente aguarda a sua posição lá no Facebook, nas redes sociais. Manda pra gente um recadinho se você gostou. Wilson, muito obrigada por sua presença. Muito obrigado a você. Tá intimadíssimo a vir mais vezes. Direi com certeza. Não tem a menor dúvida que estarei aqui sempre. Muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Berço do samba e de lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Jardim florido de amor e saudade, terra que a todos seduz. Que Deus te cubra de felicidade, ninho de sonho e de luz. Cidade maravilhosa,
cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. La 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 la, coração do meu Brasil. Como eu já falei para vocês no início do programa, hoje a gente tem entrevista com Gustavo Lucena para falar de literatura, poesia e muitas letras, por que não? Gustavo Lucena, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Para quem já conhece a gente, já sabe que a gente já anda grudado todo mundo mesmo, nem adianta fazer farofa. O Gustavo é parceiro nosso no Jornal Alecrim, é um dos editores do Jornal Alecrim também, escritor, meu confrade da Academia Teresopolitana de Letras, então já está tudo em casa, né? Já é um bate-papo só para vocês conhecerem um pouquinho mais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando do nosso trabalho, do meu trabalho, do nosso trabalho. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Bom, vamos lá. Livro, começa para poder apresentar o pessoal aí. Como surgiu Gustavo Lucena, escritor? Então, eu estava trabalhando em outra cidade e aí tinha muito tempo disponível e eu sempre gostei de ler, né? Sempre gostei de ler. E aí eu passei uma coisa diferente, eu passei a escrever o que estava me passando. E aí eu acabei parindo um filho que se chama gente, Vida Sob Escombros. Que todo livro, né? Todo escritor sabe quando publica o seu livro, principalmente o primeiro, né, é uma sensação de filho. Todos os outros são também, mas o primeiro é um parto, né? E foi assim, eu tive uma pessoa conhecida que me disse que é a materialização de um trauma, né? Então, assim, quando chovia muito forte e tudo mais, eu ficava bem sensibilizado, bem tocado, com vontade de chorar mesmo. E aí depois que eu consolidei Vida Sob Escombros, isso foi deixado, isso deixou de acontecer comigo. Ainda fico preocupado, porque a gente sabe de todo o contexto da cidade, toda a condição, mas aquele nervoso, aquela coisa absurda, parou de acontecer comigo. Assim como eu venho falando com vocês, né, sobre a poesia, ainda mais agora na época de pandemia, que as pessoas começam a ficar mais introspectivas, às vezes tem até depressão, ansiedade, né, ou tá triste e de repente não sabe como expressar aquilo ali. Pode virar um livro, pode virar um poema. E às vezes a pessoa, como eu, né, materializando o sentimento através de uma poesia, através de um livro, a pessoa se livra, de certa forma, daquela sensação ruim, daquela condição que faz mal para ela. Acaba que vira um desabafo, né, gente? Exatamente. E esse livro aqui a gente fala que devia ser adotado nas escolas de Teresópolis, né? Porque ele conta a nossa história, né? E não só a nossa, mas também da região. O livro fala de quais regiões aqui? Então, fala das cidades vizinhas, né? Assim, ele é mais concentrado em Teresópolis, porque a minha vivência, né? Eu estava na cidade na época, então assim, eu pude ver e assim, quem estava na cidade na época também consegue remontar vários cenários desse momento que a gente viveu, né? Mas fala de Petrópolis, fala de São José do Vale do Rio Preto, porque são cidades limítrofes da gente, né? São cidades próximas a gente que sofreram também com tudo que aconteceu. Eu estava conversando sobre o seu livro um pouquinho antes com a nossa amiga Andréia e ela perguntou: Cláudia, mas chora? É de chorar? O livro é de chorar? Né? Eu vou chorar muito? Né? E na verdade o livro é bem leve, né? Apesar de ter
né, as cenas marcantes, mas não fala exatamente de uma família real, né? Como é que funciona isso? O que acontece? Eu criei uma família fictícia, né, para poder ter liberdade também de criação, contando tudo o que aconteceu com a gente, né? Então, os cenários são verdadeiros, né? Os acontecimentos são verdadeiros, mas a família é fictícia para eu não me prender a uma família específica ou uma pessoa específica, para não contar a história de alguém ou de alguém, né? Porque eu me prendi a isso. E esse livro está fazendo quantos anos de publicado? Então, ele foi lançado em 2018. Ele foi lançado em 2018, 2021, então a gente tem 3 anos, né? É um bebê de 3 aninhos, é um bebê de 3 aninhos. E aí, depois disso aqui, pegou a reta da escrita. Mais ou menos, assim, eu não tenho tido muito tempo para me dedicar a uma obra como foi Vida Sob Escombros, como um livro total. Então, assim, eu me dediquei a criar poesias, né? Hoje eu tenho algumas poesias escritas. Tenho também trabalhado bastante nas matérias do jornal Alecrim, a gente tem trabalhado bastante lá para fazer, muito menos que o Renato, claro. Pode deixar que eu vou trazer o Renato aqui para botar fogo nisso aqui já. Muito menos que o Renato, mas a gente tem trabalhado bastante para fazer. Enfim, bom, então aí temos o jornal, temos o livro. GT de literatura, como é que você caiu nessa? E explica para o pessoal também o que é o GT de literatura. Uma parte da cultura que a maioria dos artistas não se envolve tanto, né? Pelo menos eu tenho visto que não se envolve tanto. Mas talvez porque não saiba, talvez porque muito tempo já se passou, né? Então deu aí uma misturada. Mas conta aí um pouquinho GT de literatura. Até para fazer as pessoas entenderem o que é o GT, o Fórum de Cultura, né, da cidade, todas as cidades têm que ter um fórum de cultura, é a junção dos artistas da cidade, né, como um sindicato, enfim, um grupo de artistas, né, o grupo de artistas da cidade, para se movimentar precisa do fórum. E dentro do fórum tem os GTs, que são os grupos de trabalho setorizados de acordo com cada um da arte, né, envolvida. Então, assim, a gente tem o grupo de trabalho das artes visuais, tem o grupo de trabalho da literatura, tem o grupo de trabalho da música, e, enfim, e vários outros. E eu hoje sou o coordenador do grupo de trabalho de literatura. Inclusive, é muito importante, a gente vai ter uma eleição agora do Fórum de Cultura e a gente precisa estar envolvido nesse processo. Então, assim, os artistas que fizeram o cadastro lá para o Fórum de Cultura tem que fazer tem que participar da votação para a gente escolher aí quem vai nos representar enquanto classe artística, né? É isso mesmo, porque na verdade o Fórum de Cultura acho que não é algo para brigar ou se desentender com nenhum tipo de prefeitura, nenhum tipo de política. Isso eu acho, assim, a minha opinião. Muito pelo contrário, eu acho que o Fórum é um meio de reunir todas as opiniões de vários artistas diferentes e aí numa só voz, né, conseguir um diálogo. Defender, né, toda uma classe, né? E um diálogo de participação, de colaboração com a cidade, colaboração para que a cultura da cidade cresça, porque quando a cultura de uma cidade cresce, toda a economia da cidade cresce junto, porque chama a plateia, chama turismo, chama, né, o movimento para a cidade, chama a atenção de quem não mora aqui para conhecer, e isso gera renda para o escritor, gera renda para o músico, gera renda para o artesão. A gente tem vários exemplos aí, né, Cláudia, de cidades no Brasil que tiveram uma guinada, né, muito forte econômica por conta da importância que dão ao artista, né, ao artesão que trabalha, ao público, né, através dos shows e tudo mais. Enfim, é muito importante essa participação das pessoas, dos artistas, para que o cenário até econômico municipal, né, tenha um crescimento. E aí, do GT de literatura, do escritor já pulou para ser um imortal. Vocês sabem o que é ser imortal? Né? Não é ser o Highlander daquele filme lá de Vovó Bolinha, né? Que eu adoro, diga-se de passagem. Ainda não. Um dia a gente vai ter. Os imortais vão ter uma pílula para tomar de alguma forma. Somos imortais, porque participamos da Academia Teresopolitana de Letras, né? A nata aí da cultura, né? Escrita literária, né, da cidade, né? Então são pessoas
excepcionais, são pessoas de muita base cultural na cidade e assim, é um orgulho excepcional participar desse grupo tão seleto, sábio, né? tão Eu seleto. acho que é um grupo muito sábio. Muita gente não conhece, muita gente às vezes fala, mas eu nunca ouvi falar da ATL, Academia Teresopolitana de Letras. Sim, nós temos uma ATL e há muito tempo. E hoje, né, atualmente, o presidente da ATL é Delmo Ferreira. Um beijo bem instalado na bochecha para o nosso querido. E tem muito escritor bom, de peso, pessoas assim inteligentíssimas, que a gente quer trazer um pouquinho dessas pessoas para cá, para que vocês conheçam também e que abra para todo mundo, né, um novo olhar pela literatura da cidade. Sem sombra de dúvida. Como é que você está achando e o que você está sentindo lá na ATL? Está em virtual, né? Mas a gente tá, infelizmente, a gente não está conseguindo colocar muitas coisas para funcionar por conta da questão da pandemia. Mas eu tenho certeza que passando, a gente tendo uma condição diferente disso aí, a gente vai trabalhar muito para ajudar o Delmo a fazer tudo que ele planeja para a cidade e para a academia. E dessa vez, né, o Gustavo ele entrou na academia por meio de uma eleição, né, feita uma eletiva, uma seleção de pessoas com currículo, enfim, um histórico, né? E você entrou juntamente com mais escritores das cidades e ícones também, né? Pessoas que também já eram conhecidas há muito tempo pessoas e que acabaram entrando junto com você. Que são... Lembra de alguma? Fala aí, puxa Valdair aí. Queiroz, um nome fortíssimo da cidade e que é hoje nosso confrade que ingressou na academia junto comigo. Tá. Osair Piralim, né? Osair vai vir aqui no amigo. programa também, que eu já marquei com ele para conversar sobre essa emoção. Qual foi a emoção de receber lá a Paramentada? A gente não pôde fazer o evento aberto por conta da pandemia, né? Foi bem restrito, bem restrito, só mesmo quem ia receber, mas foi uma emoção, né? Sem sombra de dúvida, muito grande, eu chorei, né? Tá vendo, gente? Tá vendo? O nosso papo não vai parar por aqui. Depois dos comerciais, o Gustavo vai contar pra gente, a gente vai bem picadinho, mastigado, quase engolido para você, como é que vai ser a história da coletânea Palavra em Ação. Então, aguardo vocês depois dos comerciais. Zap exclusivo do Vitrine. Tem uma notícia para passar para a gente? Pode mandar por ali um cartaz, um folder, uma postagem. Esse telefone, esse zap, só pelo zap, tá? Manda mensagem pra gente pelo zap. E voltando, correndo aqui... Até aquelas dicas, né? Ontem eu aprendi a tirar mancha, eu achei muito legal. É? Você gostou? Muito bem, você tem uma pequenina, né? Então, e pra pequenina você fez uma poesia, não foi isso? Fiz. E vai sair numa coletânea, não é? Nossa, como é que eu já sei tudo? A entrevistadora que já responde as perguntas. Fala pra gente, coletânea Palavra em Ação. Então, isso é muito legal. A gente começou, né, com o Jornal Alecrim e a gente tinha necessidade de fazer algo mais, então a gente conseguiu trabalhar, né, nós três, eu, você e o Renato. Viu que entrevista boa, assim? Aquela prata da casa, quase aquela coisa... E aí a gente fez a editora Alecrim, né? E aí a gente está lançando agora a coletânea Palavra em Ação, né? E eu fiquei até enaltecido com a escolha do nome, né? Que a gente escolheu, quer dizer, eles me ajudaram a escolher, eles escolheram, né, um nome da minha matéria, do meu... Tá vendo o quadro dele do Jornal Alecrim? Do Jornal Alecrim. Virou o nome da coletânea. E é uma coletânea muito legal, já tem... eu não tenho autorização de falar nomes, mas assim, tem pessoas muito legais esses dias eu falei que tem gente até de Rondônia já entrou na coletânea. Gente, pessoal, vamos prestar atenção. Pessoal de fora de Teresópolis, de fora do estado do Rio de Janeiro, tá entrando direto para a coletânea e você que está aí sentado, cheio de poema dentro da gaveta, não faz? E mais, a gente está com interesse de Moçambique, de Portugal, a gente tem pessoas dos Estados Unidos que vão participar também, então assim, é uma coisa bem legal, né? É um intercâmbio, uma coisa que a gente está criando muito legal, né? Mas o que é assim, explica pro pessoal o que é uma coletânea, né?
Então, a Como é que vai ser coletânea... essa história? Isso é legal porque, assim, às vezes a pessoa tem um número X de poesias, ou fez uma, ou fez duas, ou fez 3 ou 4, e não tem material para fazer um livro de poesias. Mas aí pode participar de uma coletânea e ter esse seu trabalho eternizado num livro, né? Todo mundo que escreve quer publicar de alguma forma isso, quer eternizar isso. Então, assim, através da coletânea a pessoa consegue eternizar o trabalho que ela fez e que ela não tem o suficiente para fazer, de repente, um livro, ou mesmo que ela tenha feito um livro, sobrou alguma coisa do livro, e aí ela pode trazer para a coletânea para ter essas poesias também eternizadas, além do que ela tem naquele livro inicialmente falado. E também para guardar para as próximas gerações, né? Porque foi o caso que aconteceu com a sua poesia, né? A sua pequena ainda é um bebê, ainda não entende, né? O que é uma poesia. E aí, a partir disso, você fez para ela. Eu fiz uma poesia para ela e eu não tinha poesia para fazer um livro de poesias. Então, eu eternizei a poesia que eu fiz para minha filha numa coletânea. E assim todo mundo pode fazer também. Pode fazer, exatamente. E para participar, basta mandar um e-mail, porque eu tenho falado aí todos os dias com você, jornal.alecrim@gmail.com. É isso aí. Manda lá, pede regulamento. Eu quero o regulamento da coletânea. Eu vi lá na TV. Como é que eu faço para participar? Então bota lá, vai. E lançamento. E o legal da coletânea Palavra em Ação é que, além de tudo que uma coletânea oferece, né, no tradicional, a gente traz alguns serviços extras que a gente pode, que a gente está incrementando isso aí sem um ônus adicional para o escritor, para a pessoa que vai trazer seu trabalho para a nossa coletânea. A gente vai prestar toda a assessoria de imprensa, a gente vai fazer lançamento, se a gente estiver na pandemia vai ser um lançamento virtual, se não tiver a gente vai fazer um lançamento físico também, um lançamento pessoal, né, presencial. Né? E todo o trabalho de assessoria de imprensa, todo mundo que participar da coletânea vai receber a sua cópia do livro, né, físico, né? Não é uma coletânea virtual como muitos também fazem, isso é muito legal. Ultimamente na pandemia tem tido muita coletânea só virtual, mas gente, quem gosta de livro, quer pegar ali o papelzinho, quer sentir o cheirinho, quer eu sou da moda sentir, antiga assim também. né? É outra coisa. E quer presentear também, né? Você às vezes quer dar um presente para alguém que foi feito por você, um livro, né? Chegar para sua mãe, para sua avó, para alguém que você conhece, olha, eu homenageei alguém através desse livro aqui, dessa coletânea, dessa poesia. E a poesia que eu fiz para você, minha filha, tá nesse livro aqui. Isso imagina, aí, olha que tá legal. Muito legal. É essa. E como você estava falando que tem, né, coisas diferentes nessa coletânea, você falou um fato muito importante. Escritor independente e escritor que tem a editora, né? Qual é essa diferença? Então, hoje em dia, o que acontece? Eu sou um escritor independente, né? O meu livro não foi feito por nenhuma editora grande. Ela foi feita, na verdade, eu fui contratando cada um dos profissionais para fazer o livro. E aí a gente está, através da coletânea Alecrim, né, da coletânea Palavra em Ação, do Jornal Alecrim, da editora Alecrim, a gente está facilitando esse processo. A gente está, né, vai trazer para a gente vai fazer todo esse trabalho. Porque para um autor independente isso é muito difícil, né? Um serviço complicado. Como é que foi para você ter que fazer cada pedacinho do seu livro separado? É difícil, caro e moroso, porque a gente acaba tendo que, né, quando a gente está fazendo sozinho, que combinar, que conversar com cada um dos profissionais. E a gente espera terminar uma etapa para passar para outra, e aí você faz contato com essa pessoa quando termina aquela primeira etapa, quando termina a segunda etapa. E na verdade, quando você está fazendo a coletânea ali com a gente, você manda o poema e dali para frente com a gente. A gente está fazendo todo o processo porque a gente já passou por esse caminho, então a gente sabe os atalhos. E também tem assim, a diferença que você tem. Quando você está numa editora grande, geralmente você já é um autor de renome, né? As grandes editoras, Record, Globo, Madras, enfim, essas editoras grandes, elas não se interessam por escritores de início de carreira. Elas não se interessam por quem está começando. Não adianta você fazer um livro lindo, maravilhoso, um espetáculo, entregar o original, porque eles não vão fazer. Ainda mais hoje em dia, que eles querem ver seu número de seguidores no Instagram, se você tem YouTube, quem são seus seguidores. Eles querem saber se o comércio daquele livro que você está enviando para eles vai ser rentável ou não.
Então, como hoje a gente tem uma gama enorme de escritores, a gente cai nesse problema também. Isso foi um problema que eu passei também. O meu livro eu levei até uma editora XX, não vou citar nome indiferente, e não tem a ver com o que a gente costuma publicar. Eu falei, então tá bom. Aí eu fiz por minha conta. Eu queria fazer, então eu fiz. É isso aí, se você quer fazer também, aqui eu já tenho um caminho. E se a pessoa amanhã ou depois, não, eu quero participar de coletânea, eu não escrevo poesia, eu escrevo fanfic, eu escrevo suspense, pode fazer também na Editora Alecrim? Pode sim, a gente tem um canal, né? Esse canal de e-mail a gente conversa, né? De acordo com a necessidade, com o que pretende o escritor, a gente faz um orçamento, a gente passa aí tudo que a gente pode fazer por ele. E tem um adendo, né? Que é o acompanhamento da assessoria também de imprensa, que é o que a gente faz, não só aqui no canal, né? Não só no Encontro das Artes, que eu trato especificamente de artistas, né? É um programa voltado para você que é artista. Você tem uma arte, quer divulgar, seja qual for a sua arte, é arte, pode entrar em contato com a gente aqui pela Teresópolis TV, no Encontro das Artes. É claro que a gente vai receber você, o Encontro das Artes é especificamente para isso. O Vitrine já ainda abrange um pouco mais. Nós vamos pegar artistas, nós vamos pegar empreendedores, vamos pegar assim, todo mundo que tem algo de bom para oferecer, tá bem? Gustavo Lucena, agradeço muito, muito, muito a sua presença. Eu que agradeço o espaço. Aproveita aí, chama seu jabá, se alguém quer comprar o seu livro, como é que faz? O meu livro é fácil de me achar nas redes sociais, Gustavo Lucena, e aí me chama lá, tá em todas as livrarias, né, da cidade, mas pode me chamar que eu faço uma dedicatória e levo, entrego. Inclusive esses dois, Cláudia, eu quero deixar aqui para você poder sortear. E olha, gente, como eu ganhei presente hoje, hein? Vocês viram só? Ó, presentão pro sorteio. E vamos fazer do mesmo jeito que eu vou fazer o sorteio do livro Potiara, lá pelo Zap. Então, você gostou do Gustavo Lucena? Manda pra gente mensagem lá pelo Zap. Vamos decorar junto comigo? Vamos decorar junto comigo, que eu tô decorando esse telefone. Eu sou péssima para decorar número, sou péssima. Mas, vamos lá, 9907-31619. E a gente vai terminando o programa por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e a próxima vez quero vocês juntinho com a gente aqui no Vitrine. Gugu, brigadão. Obrigado a vocês, obrigado Cláudia, obrigado a Teresópolis TV por esse espaço aí. E até a próxima.